Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Como de costume eu faço, me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual, e peço àqueles ainda que não se inscreveram, que se inscrevam no canal, deixe seus comentários e deixe seu like, que é muito importante. E aqueles que já se inscreveram, que participam de forma direta, também não deixe de fazer o mesmo. Compartilhem, deixe seus comentários, que é importante, e deixe seu like. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão, um pequeno áudio que vou fazer agora, né, que já dei início, né, é claro, que tem como tema Paulo negou a ressurreição de Cristo. Esse é o tema da mensagem. Eu estou fazendo uma pergunta, lembrando que o tema da mensagem é uma pergunta. Paulo negou a ressurreição de Cristo? Porque eu ouvi aí um cidadão, né, e muitos que seguem essa pessoa, né, que eu não vou falar o nome por ética, nada contra ninguém, dizendo que Paulo havia negado a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. E ele mostra uma passagem lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então veja, meus irmãos, que eu quero mostrar, eu quero falar. Eu não estou aqui para discutir com ninguém sobre entendimento. Eu não estou aqui para querer ser o dono da verdade e que tudo que eu falar é porque eu estou com a verdade e tudo que eu falar as pessoas têm que dar crédito ao que eu falo. Porque quando uma pessoa tem isso em mente, ela está partindo para o lado da soberba, da prepotência, porque é uma pessoa que a gente já vê que não quer aprender, que acha que não aprende nada com ninguém. E não é assim que funciona. Então eu vou mostrar algumas passagens aqui, só na carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde Paulo ele está tentando passar o entendimento para aqueles irmãos ali da comunidade ali de Roma, onde existia judeus e gentios misturados, né? E Paulo estava tentando passar para eles um novo entendimento, metanoia, ressurreição de mente. Porque enquanto as pessoas não entenderem isso, não aprenderem isso, entendeu? Não terem esse entendimento, não vão, entendeu? De maneira nenhuma entender o evangelho das boas novas, das boas notícias. Então, observe, meus irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, preste atenção na fala do apóstolo Paulo através da escrita para aqueles irmãos. Naquele contexto, aqui não foi escrito para nós, foi escrito para aqueles irmãos ali. Essa carta foi escrita no ano 58 depois da cruz, ali no primeiro século. Olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 8 e o 9 diz assim, ó. Vamos ler o 8, o 9 e o 10. Vamos lá, diz assim, ó. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Que palavra? O evangelho das boas novas. As boas notícias. Né? Aquele evangelho, né, a doutrina, a palavra que Paulo trazia, que foi revelada a Paulo. Aí Paulo diz aqui, ó. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca
e no teu coração, ou seja, no teu entendimento. Isto é a palavra da fé que pregamos. Paulo diz, nós pregamos a palavra da fé, ou seja, do novo entendimento. Não era a palavra de sacrifícios cerimoniais, não, era a palavra da fé. Se referia à doutrina, ao evangelho da graça. Aí ele continua, se com a tua boca confessares Jesus, né? Para a gente chegou essa palavra Jesus, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, para nós, na nossa língua aportuguesada, chegou essa palavra Jesus. Então vamos lá, se com a tua boca confessares, se com a tua boca, versículo 9, viu? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, ou seja, no teu entendimento, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? De mente, meu irmão. Metanoia. Entendeu? Salvo de entendimento. Porque o contexto desse texto aqui, a vontade de Paulo era que, na súplica de Paulo, era que todos eles fossem salvos. Entendeu? Era que eles fossem salvos. Quem? Israel. Porque eles tinham zelo, mas não com entendimento. Metanoia. Ressurreição de mente. Então era isso que Paulo estava querendo passar aqui para aqueles irmãos ali, daquela comunidade. Aí ele diz assim, ó, o 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, entendimento, né, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha Paulo afirmando, passando essa mensagem, a pregação da fé, a pregação da verdade, que era o evangelho da graça. Aí o 10, porque com o coração se crê, ou seja, com o entendimento, com a mente se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É muito claro, meus irmãos, aqui. Outra passagem aqui a gente vê em Romanos, na mesma carta, Romanos capítulo 4. Veja. Romanos capítulo 4, no versículo de número... Vamos ler até o versículo 25. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Do versículo 20 ao 25. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Paulo está relembrando aqui, aqueles irmãos ali, a história de Abraão. Que Abraão, ele creu, entendeu? Ele não duvidou por incredulidade. Então vamos lá, versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele de quem? De Abraão. Está escrito que ele foi imputado em conta, que ele foi levado em conta. Mas também por nossa causa, essa nossa causa era eles lá. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos daquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Veja, meu irmão, Paulo está dizendo, a nós que cremos daquele que ressuscitou dentre os mortos. Estava falando de quem? De Cristo. Vou ler novamente o 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está falando aqui muito claro e objetivo. Paulo em nenhum momento está negando a morte e a ressurreição de Cristo, meus irmãos. É muita fala que se ouve aí. Entendeu? É muito crer
creres. Tem muitas pessoas que crê em tudo. Então, as pessoas, alguém chegar e dizer que Paulo negou a ressurreição de Cristo, e isso aqui, meu irmão, o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu queria que esse cidadão aí, eles se prontificassem a falar o que era que Paulo estava querendo falar, transmitir aqui no Evangelho das Boas Novas, através da carta, que quando ele escreve aos irmãos que estavam lá em Roma. Veja, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão, ele, né? Das nossas transgressões, aqui não está falando de nós não, de nossas transgressões, eram eles que viveram ali antes da cruz, e ressuscitou por causa da nossa justificação. É muito claro, meus irmãos. Outra passagem aqui, Romanos capítulo 14, versículo 9, a mesma carta. Eu poderia ir para Coríntios, eu poderia ir para Filipenses e outras cartas aí, Hebreus, que fala da morte e ressurreição de Cristo. Vamos lá. Romanos capítulo 14, versículo 9. Vamos lá. Romanos 14, versículo 9 diz assim, ó. Vamos ler o versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, viveremos. Se morremos, para o Senhor morreremos. Quer, pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aqui Paulo falando, escrevendo para os irmãos ali, daquela comunidade. Versículo 10. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim, olha Paulo afirmando a morte e ressurreição de Cristo. Olha, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, ou seja, e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Então está aqui, meus irmãos. Esses mortos aqui eram aqueles que estavam mortos em entendimentos, eram os fracos na fé. Então ele morreu e ressuscitou. Aqui, ó, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos, aqueles que creram e aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Porque nada poderia mais mudar o que já tinha sido feito na sua morte e ressurreição. Entendeu? Então, a incredulidade deles não anulava o que já tinha sido feito. Então, meus irmãos, é isso aqui. Como é que alguém acredita numa fala, né, de certas pessoas aí que eu respeito, eu não tenho nada contra, nem estou aqui para debater com ninguém. Eu não estou aqui para debater com ninguém, nem tentar passar, sabe, não, que eu sei o mais de que. Não, meu irmão, eu não estou aqui. Não é para isso que o Evangelho nos ensina, não é para isso não. Se alguém crê diferente, tudo bem. Agora eu não vou estar aqui perdendo meu tempo, brigando, discutindo com ninguém não. Né? Entendeu? Então está aqui, meus irmãos. Provas concretas dentro da carta que o apóstolo Paulo escreveu. 3 passagens a gente vê aqui. Romanos 10, Romanos 4, Romanos 14. Paulo não negou a ressurreição de Cristo. Pelo contrário, Paulo afirmou categoricamente, com convicção, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, essa era a palavra da verdade pela fé que Paulo trazia, as boas novas, as boas notícias, metanoia, novo entendimento, para que eles crescem e entrassem no repouso, entrassem no descanso, porque é isso que o Evangelho da Graça transmitia no tempo de Paulo e transmite em nosso tempo. Repouso, paz e descanso. Entendeu? Então, é muito claro, meu irmão, claríssimo até demais. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês, entendeu? Comentem, deixem seus comentários, deixe o like e compartilhe essa mensagem, entendeu? Então, Paulo negou a ressurreição de Cristo? Claro que não. Paulo não negou a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo não negou isso. Pelo contrário. Saudações de paz.